A paz do Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos acerca do Reino de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura do Reino de Deus. Tá? Vamos estar estudando a estrutura do Reino. Já falamos como que a apostasia ela entrou no seio da igreja, como que a apostasia ela veio tomando conta, né, de toda a estrutura da igreja no decorrer do tempo. Depois nós falamos que existe uma palavra para esse tempo do fim, e a palavra é justamente o reino de Deus, e o reino de Deus está em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Então nós enxergamos isso, tá? É interessante, você que está chegando assim avulso nesse terceiro módulo, que você veja os módulos anteriores. Está aí na descrição do vídeo, né, os links anteriores, tá? Então veja os primeiros módulos para você não pegar, né, assim de supetão tudo. Veja desde o início e acompanhe para que você não se perca nas explicações, ok? Porque é uma metodologia. Então é interessante que no meio dessa metodologia você possa estar acompanhando o que está se querendo passar mediante aos estudos, ok? De todos os módulos, eu acredito que esse seja o menor módulo. Ele é rápido, ele é conciso, né? E por mais textos que eu venha colocar, o importante aqui desse terceiro módulo é você enxergar a estrutura, tá? Enxergando a estrutura do reino, a gente pode então nos próximos módulos estudar tópico por tópico. Você observa aqui, né, que tem são 4 dimensões. Nós temos o rei, nós temos o governo, nós temos o povo ou criação e o território. Então são esses 4 pontos que nós vamos estudar depois do terceiro módulo, ok? São esses 4 pontos. Então nós vamos enxergar primeiro essa estrutura na Bíblia, ok? Vamos ver. São 4 as dimensões do reino. Vamos ver isso na Bíblia? Vamos lá. As 4 dimensões do reino de Deus. Quando Deus preparou o reino, ele estabeleceu 4 dimensões nele. Gênesis 1:28. Vamos ver. As dimensões estão em vermelho, tá? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então você observa que nós temos aqui, a princípio, 4 dimensões. A primeira, rei, que é Deus. O segundo, Adão e Eva, no caso aqui são os que são abençoados, tá? O território, que é a terra, e os seus filhos, que no caso eles iriam fecundar, multiplicar e iria sujeitar eles a Deus, tá? Sujeitar. Então aqui nós temos 4 dimensões. Os animais dominam e dominai, né? E os seus filhos sujeitai a Deus. Então aqui nós temos 4 dimensões do reino: rei, que é Deus; o governo, que são Adão e Eva; a terra, que é o território; e os seus filhos, que seriam o seu povo, tá? Ou as nações. Então, nesse protótipo do Éden, nós já podemos enxergar o reino de Deus. Mais na frente, Deus mais uma vez, né, agora com Moisés, ele demonstra que depois da queda, ele ainda permanece com isso, com o intuito de manter um reino sacerdotal na terra. Vamos ver. Êxodo 19, 5, 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos,
porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, quem está falando aqui é Deus, tá? É o rei. A minha propriedade peculiar dentre todos os povos. De todos os povos ali são as nações, tá? O povo. Porque toda a terra é minha. Terra, território. E vós me sereis reinos de sacerdotes. Reino e sacerdote, no caso aqui é o governo. Independente se estiver na ordem de cima para baixo, para o meio, de um lado para o outro, não importa. O interessante aqui é enxergar essas 4 dimensões. Você pode às vezes ver o rei lá na parte de baixo e a criação ser falado primeiro. A questão aqui não é a ordem, a questão aqui é enxergar dentro da revelação essas 4 dimensões. Então você vê aqui Deus falando, você vê aqui os povos, que são as nações, você vê aqui o território, que é a terra, e você também enxerga os sacerdotes, que é o seu reino, tá? Que são o governo do seu reino. Salmo 33, versículo 12 e 14. Esse texto aqui é interessante porque ele é lido de uma forma que ele termina na parte, apenas no versículo 12. Só que o texto continua, tá? A parte A do versículo 12. Só que o texto continua, olha só. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, legal. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Perfeito. É um texto que todos conhecem. Mas ele continua. E o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Então, emendando os 2 textos, nós enxergamos aqui as 4 dimensões do reino. A nação, cujo Deus é o Senhor, tá? E o povo que ele escolheu para a sua herança. Então nós temos nação, como os povos, ou a criação, Deus, que é o rei, o povo que ele escolheu para a sua herança, que são o reino e sacerdote, o governo, e a terra, que é o território. Então nós conseguimos enxergar aqui mais uma vez as 4 dimensões do reino de Deus. Existem vários textos, né? Eu estou apenas selecionando alguns. Daniel 7:27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Vamos ver aqui as 4 dimensões do reino? Debaixo de todo o céu é a terra, tá? Porque a terra fica debaixo do céu. Serão dados ao povo dos santos. Povo dos santos é a igreja, tá? O governo do Altíssimo. Altíssimo aí é Deus, o rei. E o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui é a criação, o povo ou as nações. Mais uma vez nós vemos as 4 dimensões do reino, onde vemos o rei, o governo, o povo e o território. Nesse texto específico está na seguinte ordem. Grifado em vermelho está o território, o governo, o rei e o povo. Entendeu? São 4 dimensões o reino de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 1 e 3. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Vamos ver aqui as 4 dimensões. Nesse texto aqui, a terra já está aparecendo logo no versículo 1, né? Terra, território. Grifado aí em vermelho, esposa, a igreja, o governo. Com os homens, são as nações.
tá? E Deus estará com eles, ele será o seu Deus. Pronto, aqui já é o rei, ok? Então, desde lá do Gênesis até Apocalipse 21, nós vemos as 4 dimensões do reino de Deus, certo? Nós vimos na aula passada que Deus, desde a antiguidade, anuncia as coisas que ainda não aconteceram. Olha aí, o protótipo do reino. Deus comissiona Adão e Eva a sujeitar as nações ou os seus filhos que iriam nascer dele. E o território aí na esquerda. Ok? Protótipo do reino. Deus, rei, Adão e Eva. O governo, os seus filhos que enchiam a terra. O povo, enchendo a terra, seria o território. Ok? Então está tudo aí dentro desse protótipo do reino que já está fundado desde a fundação do mundo. Deus também lhe coloca esse protótipo na nossa família. Observa as 4 dimensões na família: o rei, o pai; o governo, a mãe; o povo, os filhos; e o território é a casa. Tá? Na família, Deus já coloca esse protótipo do reino. Ok? Na família, Deus já coloca esse protótipo do reino, que é o rei, o pai, o kefalê, o chefe, tá? A mãe, a sua adjuntora, tá? O povo, que serão os filhos; o território seria a casa. Certo? No reino de Deus é um pouco diferente, porque o rei é Deus, o governo é o Senhor Jesus e a sua esposa, que é a igreja; os povos são as nações, e o território seria a terra. Ok? Então aí nós vemos 4 dimensões do reino. As 4 dimensões são rei, governo, os filhos de Deus, o povo, todo o restante da humanidade, e o território onde o reino será estabelecido. Vamos ver isso aqui no nosso dia a dia. Deus já estabeleceu esse modelo de reino. Deus já estabeleceu esse modelo. Só que até mesmo nessa forma que nós enxergamos, ainda está em mistério, ainda está oculto. Muitas pessoas não conseguem enxergar que no nosso próprio dia a dia já existe um modelo do reino de Deus. Vamos lá, a primeira linha, né? Rei, Deus; governo, Adão e Eva; povo, são seus filhos; e o território seria a terra. Na família, o rei, o pai; o governo, a mãe; o povo, os filhos; o território, a casa. No país, o rei, o presidente; o governo, os ministros; o povo, a nação; e o território, o Brasil. No comércio, o rei, o dono; o governo, os funcionários; o povo, o cliente; e o território, a loja. É como funciona essa estrutura. Então, nós conseguimos enxergar pelo menos essa estrutura do reino de Deus, tá? Dentro dessas 4 dimensões. Ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre o rei. No seu reino, tá? Que em breve será estabelecido, será um reino teocrático. Salmo capítulo 47, versículo 7. Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Quando o Senhor estabeleceu o seu reino sobre a terra, tá? Haverá alegria, haverá paz, haverá harmoniosidade,
haverá adoração. É um reino que será teocrático. Deus ele reina hoje desde os céus? Sim, mas os homens não estão obedecendo a ele. Quando os homens obedecerem a ele de fato, então ele é porque tomou posse do seu reino, logo ele com efeito será rei sobre toda a terra. Tá? Daniel 4,35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera como um exército do céu. E os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Ou seja, quem poderá falar contra Deus? A palavra dele é a ordem e pronto. Hoje em dia não existe isso na terra. Hoje em dia existe muita anarquia, existe muita rebeldia, existe muita insubmissão. Mas nos tempos do reino isso não será tolerado. Ninguém poderá contradizer a vontade dele. Ok? Isaías 60:12. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todos assoladas. Então você percebe que será um período em que Deus ele exigirá total obediência. Claro que será um reino onde também o diabo não vai estar lá, tá? O diabo já vai estar preso, né? A gente vai falar sobre isso num outro momento. Então a gente consegue mais encaminhar essa questão da obediência, tá? De qualquer forma, a lei está estabelecida. Apocalipse 2, 26, 27. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, tá? Com justiça. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Ok? Então você observa que as nações obedecerão, aqui no caso, as ordens, né? O poderio, não somente de Jesus por ter recebido do Pai, mas também nosso. Tá? Ele dará esse poder para a igreja. Apocalipse 2, 26, 27. Ok? Isaías capítulo 2, versículo 3. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ok? Então você observa que nos tempos do reino, o que vai reger a nação é a palavra do Senhor, é a lei que sairá de Sião. Certo? Não são as constituições de cada nação que vai reger. Isso vai acabar. Nos dias do reino, a única constituição que vai estar valendo é a palavra do Senhor e a sua lei. Certo? Não é maravilhoso? O governo do reino. O sacerdócio real são auxiliares do rei. 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá? Então aqui você percebe que Deus, o rei, ele tem um sacerdócio real, uma nação santa, um povo escolhido, adquirido para uma coisa: anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos aqui configurado que Deus ele tem uma nação, que Deus ele tem um sacerdócio que ele chamou, que ele comissionou para um ministério. E esse ministério é justamente anunciar as virtudes. Virtude do quê? Do reino. Correto? Apocalipse 5:10.
E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Se você for ler Apocalipse 5:10, você já vai observar que já estamos já no período onde Deus ele já está tomando posse ali. Tá? Apocalipse 5:10 é um texto interessantíssimo. Então você observa que Deus ele constitui um reino, ele constitui sacerdotes. E isso tem a ver com o Êxodo. Aquela passagem de Êxodo que nós lemos tem tudo a ver com isso aqui. É o cumprimento, isso aqui é o cumprimento do Êxodo. Tá? É o cumprimento do Êxodo e é o cumprimento de Éden, do Éden também. E vão reinar sobre aonde? Né? Sobre a terra. Romanos 8:29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É importante lembrar que a gente está tratando aqui agora do governo. Tá? O governo é a geração eleita, o governo é a nação santa, o governo é o sacerdócio real, o governo é o povo adquirido, o governo é o que reina sobre a terra, o governo é o que Deus conheceu de antemão, o governo é o que Deus predestinou, o governo é aquele a quem Deus quer que seja conforme a imagem do seu Filho. O governo são seus muitos irmãos. Ok? Esse é o governo. Tá? E a gente vai estar estudando todas as peculiaridades desse governo. Nós vamos chegar lá. O importante é entender que Deus ele escolheu, tá? Ele chamou, ele elegeu, ok, um grupo de pessoas para que venha compor o que nós também chamamos de corpo de Cristo. E a esses, Deus, ele chama a existência e ele tem um propósito para com esse povo, que é reger as nações com vara de ferro. Tá? Que é manifestar as virtudes do reino, que é reinar sobre as nações. Lucas 19:17. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Tá? Então nós vemos aqui nessa parábola, em Lucas 19:17, é apenas um versículo de todo um contexto, que uns reinam sobre um número de cidade e outros sobre outro número de cidade. Então você observa que a autoridade, por fim dada mediante a fidelidade, é reinar sobre cidades, ter poder, ter autoridade sobre cidades. Alguns terão sobre 10, outros terão sobre 5, outros terão sobre 3. Cada estrela difere em glória de outra estrela. Assim também será nos dias do reino na ressurreição. Cada um vai ter uma autoridade diferente, brilhos diferentes. Mas isso aí é um assunto que a gente vai tratar lá quando a gente for falar sobre o governo do reino de Deus. Aqui é só para a gente poder enxergar um pouco essa questão das 4 dimensões. Ok? Vamos lá. O rei os edifica, a fim de que preparados e aperfeiçoados possam servi-lo e também as nações. Tá? Vamos ver aqui. 1 Pedro 2,5. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então Deus está nos edificando como casa espiritual, edificando, a fim de sermos um sacerdócio santo e oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis por intermédio de Jesus. Gente, se existe um sacerdote, o sacerdote ele foi chamado para ministrar, né? Ministrar aos homens alguma coisa da parte de Deus. E se nós seremos sacerdotes no reino, vamos ministrar a quem? Não é verdade? Mateus 5, 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire,
mas do velador, e alumie a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, é de suma importância que nós devemos observar que, assim como Jesus é a luz do mundo, ou melhor, foi, porque ele não está mais aqui na terra, tá? Ele falou: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Como ele não está mais no mundo, ele não é mais a luz do mundo. Porém, nós iluminamos o Cristo. Nós somos a luz do mundo. Nós resplandecemos, né, as virtudes de Jesus Cristo. Ok? Mas para quem nós fazemos isso? Quem deve ver as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai? Observa, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem, ou seja, eles vão estar glorificando, o vosso Pai. Um grupo de pessoas vão estar glorificando o Pai de alguém. Esse grupo de pessoas vão ver essa luz em nós. E não vão estar glorificando, né, o Pai deles. Vão estar glorificando o Pai de outro grupo de pessoas. Mas vão estar dando glória. Certo? A gente vai chegar nisso aí. Isaías 61:9. A sua descendência será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. A sua descendência, a sua posteridade, descendência, né, dos filhos de Israel. Só que nós hoje somos o Israel espiritual. Será conhecida entre as nações. Os descendentes no meio dos povos. Todos quantos ouvirem o reconhecerão como a família abençoada do Senhor. Claro, esse reconhecimento é uma glorificação ao vosso Pai que está nos céus. Reconhecer que essa família é a abençoada do Senhor é reconhecer que essa família é a glória do Pai deles. O Pai deles, da família, né? O Pai da família. E o Senhor deles. Daniel 2:44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas o mesmo subsistirá para sempre. Então, nos dias destes reis, no tempo do fim, o Deus do céu suscitará um reino que não será mais destruído, jamais. Este reino não passará a nenhum outro povo. E ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas esse mesmo subsistirá para sempre. Que reino é esse? É o reino de Deus, que já está chegando. Está começando a clarear agora aquela perguntinha que eu fiz lá no começo do segundo módulo. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Povo ou criação? Gênesis 49:10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Alguns intérpretes entendem que esse Siló, né, faz uma alusão a Jesus, e todos obedecem a Jesus. Eu tenho outro entendimento. Por quê? Siló, aí está a explicação, isto é, aquele que tem o direito de reinar. Siló, com uma palavra composta de Shel e Ló, significado aquele a que pertence o domínio, de quem é o reino. Eu já entendo que esse texto faz alusão ao Cristo, tá? Isto é, a sua igreja. Os povos obedecerão à igreja.
E mais na frente, quando eu tratar acerca do Cristo, e aí está o texto, depois você confere, quando eu tratar acerca do governo de Deus, eu vou explicar o que é o Cristo, tá? O que é o Cristo? E aí você vai entender alguns textos que, quando fala do Senhor e do seu Cristo, o reino passou a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele no singular, né? Passando para duas pessoas, mas um só reinou. Como é que é essa história? Então a gente vai ver que o composto é um, que é o Cristo, certo? Mas isso fica mais para frente. O interessante aqui agora é entender de qualquer forma que existe um grupo que vai obedecer a Siló, tá? Romanos 8, 19, 21. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então aqui você percebe que existe, né, a criação. Nesse texto é chamado de criação. Outros textos chamam de nações ou povos, tá? A criação aqui, ela aguarda a revelação ou a manifestação dos filhos de Deus. Essa criação não está sujeita à vaidade porque ela quer, ok? Ela está ali porque alguém sujeitou ela. Porém, quando houver a manifestação dos filhos de Deus, essa criação, ela vai ser redimida do cativeiro, vai ser redimida da corrupção, e isso será para a liberdade da glória dos filhos de Deus, tá? Essa criação é o que vai glorificar o pai desses filhos, certo? Conseguiu discernir aí dois grupos de pessoas. Um é a criação que aguarda a revelação dos filhos, e quando os filhos chegar a essa dimensão, a criação será liberta da vaidade, será liberta do cativeiro, da corrupção, ok? Tem gente que fala que, não, mas isso aqui é o animal, é a planta, isso aqui é a planeta Terra. Eu entendo que o mundo todo está debaixo do maligno, mas quando fala de vaidade, quando fala de não voluntariamente, animal, né, cativeiro, isso aqui não está falando de planta, de égua, de peixe, de nuvem, né, de pôr do sol. Isso aqui está falando de ser humano. Isso aqui está falando de pessoas. E ela está numa ardente expectativa. Júpiter está numa ardente expectativa. A constelação de Órion está numa ardente expectativa. A lesma está numa ardente expectativa. Não, isso aqui está falando de ser humano. Isaías capítulo 61, versículo 6. Vamos ver aqui. Isaías 61, 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Tá? Consegue enxergar aqui, mais uma vez, essa diferença? Existe aqui um grupo de pessoas que está sempre agradecendo a Deus por esse grupo de pessoas estarem ministrando. Lembra que eu falei que sacerdote ministra? Aí, ó, nós iremos ser sacerdote no reino dele, quando o reino dele vier. Então nós iremos ministrar a alguém, correto? E esse texto ele é replicado lá em Apocalipse 21, 24, 26. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações. Não é o mesmo texto aqui?
Isaías 61:6 não é o mesmo texto de Apocalipse 21:24? E o seu reino é reino eterno. Então isso será eternamente. As nações dos salvos andarão à sua luz. E os reis da terra, os reis da terra, trarão para ela, para a cidade, para a esposa ataviada como uma cidade, né? A cidade ataviada como uma esposa para o seu marido. Honra e glória das nações. Isaías 61:9. A sua descendência será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os vires o reconhecerão como família bendita do Senhor. Conseguiu enxergar aí? Tá? Então, nós vimos o rei, nós vimos o governo, que são sacerdotes, nós vimos o povo, que são as nações, e agora o território. Tá? O território é o que está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo esse território está preparado. Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aquilo que está lá no Éden. O reino já está preparado. Porque aquele protótipo não mudou. Aquele protótipo é fiel. Aquele protótipo é verdadeiro. Aquele protótipo é sombra. Ok? Então o que Deus preparou lá no Éden, na fundação do mundo, vai se tornar uma realidade na sua vinda. Ok? Não há reino, deixa eu imprimir aqui, não há reino sem território, onde o rei possa reinar e tornar o seu nome glorioso. Zacarias 14:9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Depois leia Zacarias capítulo 14 todo, para você ver que esse texto fala da volta de Jesus. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Ok? Parece que eu estou falando rapidão, mas é que eu não estou numa sala de aula, né? Se eu estivesse numa sala de aula, teria perguntas, teria alguém falando alguma coisa, e aí a aula iria demorar mais. Como eu disse, esse terceiro módulo é bem rápido, né? E geralmente, se eu estivesse falando numa sala de aula, no final eu ia abrir para perguntas e tudo mais, até mesmo consoante a aula anterior. Mas como não tem nada disso e só é eu falando, então fica muito rápido. Principalmente nesse terceiro módulo, que é um módulo mais curtinho que tem. Tá? O território do governo será a terra da promessa a Abraão e a sua descendência. Gênesis 15:18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, o território é aonde Deus prometeu a Abraão. Nós vamos ter uma aula só sobre território. Nessa aula, muitos mitos vão cair por terra. Ok? Aguarde. O seu reino encherá toda a terra. Daniel 2:35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra, território. Tá? Ele enche toda a terra. Muito bem. Então, amados, aqui está a estrutura do reino de Deus. Então, nós temos aqui o rei, o governo, povo ou a criação, né? E o território. Agora, quando você lê a Bíblia, você vai ver a Bíblia de forma diferente.
existem mais textos, tá? Mas eu não quero esgotar todos eles aqui na estrutura do reino de Deus, porque eu vou usá-los novamente quando eu for tratar de cada ponto do governo, da criação e do território, tá? Aí sim, as próximas aulas vamos usar mais textos ainda no governo, na criação e no território, sendo que na nossa próxima aula, que será a quarta aula, vamos falar de trás para frente. Vamos falar sobre território, sobre criação, sobre o governo e sobre o rei. Como a gente costuma dizer nos cursos, nos seminários, né? O filé mignon fica para o final, tá? O governo e o rei fica para o final, a parte mais gostosa do seminário, tá? Todo seminário é importante, todo seminário ele é abençoado, mas tem aquela parte que você vê quem você é, como que Deus te enxerga e o privilégio que você sente por ser o governo do reino de Deus, tá? Deus ele não faz acepção de pessoas, mas no reino dele existem ofícios, como é o reino no céu. No reino no céu você vê querubins, serafins, arcanjos, anjos, e por aí vai. E nem por isso o anjo fala: poxa, o Senhor fez querubim, porque o Senhor não me fez querubim. E nem por isso o arcanjo faz: poxa, eu queria ser serafim, ou serafim eu queria ser arcanjo. Não existe isso no reino dos céus, e também não vai existir no reino da terra. Apesar de terem pessoas com ofícios diferentes, o reino de Deus é um reino de todos são servos. Isso que é o reino de Deus, tá? Então, antes que alguém pense que Deus está fazendo acepção de pessoas, é importante frisar que o reino da terra vai ser como o reino no céu, ok? E no reino no céu, ainda que haja ofícios diferentes e autoridades dirigidas diferentes, lá no céu ninguém fica entrando em rixa um com o outro. Quando os discípulos quiserem entrar em rixa um com o outro aqui na terra, Jesus falou: olha, se você quer ser o maior no reino, seja servo, seja o menor aqui. Então é com esse pensamento, sujeitando, considerando o próximo superior a si mesmo, que nós vamos galgar e entender o que é o reino de Deus. Quanto mais eu me humilho, mais eu entendo o que é o reino de Deus. Quanto mais eu me sujeito, quanto mais eu considero o próximo superior a mim mesmo, mais eu consigo enxergar e mais eu consigo contemplar qual é o meu papel no reino de Deus. Amém? Então, a estrutura do reino de Deus, ela não existe para trazer acepção de pessoas. Muito pelo contrário. Ela está ali para mostrar que o reino de Deus é um reino organizado, é um reino onde ele é justo. E essa estrutura traz mais justiça do que a pregação de hoje nas igrejas. Porque as pregações de hoje nas igrejas colocam: ou você é salvo ou você não é salvo, e pronto, acabou. E essa estrutura não. Essa estrutura considera ainda aquelas pessoas, tá, que nunca ouviram do evangelho, aquelas pessoas que têm problemas, deficiências mentais, aquelas pessoas que foram abortadas, porque mesmo que elas não tenham recebido o Senhor como seu Salvador, para chegar ao nível de santidade e ser sacerdote, essas pessoas serão julgadas a tal ponto de maneira que elas podem alcançar a nação dos salvos no reino de Deus, porque isso é justiça. Entendeu? Então essa estrutura, ela não veio para trazer acepção de pessoas, mas ela veio para que você possa entender que Deus é justo e que Ele trabalha com justiça, como desde sempre trabalhou. Então nós vamos, no decorrer do seminário, entender acerca dessa estrutura do reino de Deus. Amém? Próxima aula, o território do reino de Deus. Fiquem na paz, meditem nas escrituras, meditem nesses textos que eu passei, leem, releem, leiam o contexto, leiam os versículos que estão linkados um ao outro, tá? Os textos estão aí. Eu não passei esses textos para que você apenas leia o versículo e pronto. Não faça isso. Leia todo o contexto, porque quando você lê o contexto, você vai entender
mais ainda o que eu estou querendo passar, tá? Se você ler só o textozinho gravado assim, ela até te dá uma iluminação, mas você não entende ela por completo. Então leia todo o texto, leia todo o contexto e medite nele por completo. Amém, irmãos? Que vocês possam ser abençoados com essa palavra, em nome de Jesus.